Aí o Vitinho, que fez um bom jogo, inclusive, essa bola do Terans que bateu no travessão. A gente vai ter o lance do pênalti, um descuido do Isla ali, né? Ele acabou olhando para a bola e se confundiu na passada ali. E quando ele quis sair, não dava, acabou tropeçando no Cirino e o pênalti foi marcado. Agora o toque, ó, perna esquerda com perna esquerda. Pênalti bobaço, hein? Central do entendeu? Pois é. E aí o Terans bateu muito bem no cantinho, né? O Hugo, que foi escolhido para jogar com o Santos no banco. Aí um chute do Terans, que foi o melhor jogador em campo, inclusive. E aí no segundo tempo, com algumas alterações, o Flamengo começou a ter algumas possibilidades. Essa do Everton Ribeiro, que ele tinha o Gabigol e o Pedro e o Isla ainda para cruzar, mas ele bateu no gol. Cobrança de falta lá do Arrascaeta. Aí essa jogada, mais uma vez de bola levantada, que o Diego chutou, não pegou legal. O Bento, que fez uma boa partida, acabou tirando de lá. Enfim, lances desse jogo lá em Curitiba. Rizek, eu gostaria de dizer, antes de mais ou menos destrinchar aqui um pouco de Atlético, porque o Atlético também joga na Libertadores do meio de semana. Foi uma escolha do Atlético, que por enquanto vai se mostrando certa. O Atlético joga em Assunção. Na Libertadores no meio de semana, precisa de resultado. Todo mundo precisa de resultado. Na verdade, só o Palmeiras que não, que está num grupo bem mamão com açúcar. Né? O Palmeiras tem a obrigação de fazer todos os pontos e com goleadas. Essa é a minha O jogo quarta-feira é um jogo difícil. Quarta-feira em Guayaquil. E vai jogar com o time mexicano. Sim, eu estive lá algumas vezes e olha, acho que ganhei. Eu fui lá, saí vitorioso com o time brasileiro uma vez, nas 10, 15, que fui lá narrar jogo. Sei que é difícil, mas é muita diferença, PVC, mas. Enfim, o Palmeiras é um caso, me parece, até à parte nesse quesito. O que é importante dizer, e o Pet está aqui e ele já deve ter passado por isso, é que existem algumas formas de interpretar a otimização do uso de jogadores que têm desgastes maiores. Há técnicos, e me parece ser o caso do Paulo Souza, né? Me parece, é uma interpretação, de que a intensidade está em primeiro lugar. Há técnicos que abrem mão de 100% de intensidade para contar com 80%, 75%, mas com a qualidade técnica, com o poder de decisão de determinados jogadores. É uma questão de escolha. Não dá para dizer que está certo ou que está errado. Né? É uma linha que você segue. O Paulo, me parece que está claro que os jogadores que mais se desgastaram no meio de semana, o Felipe Luiz, etc., os mais experientes, o Davi, inclusive, fez 35 anos no sábado, na sexta-feira, lá em Curitiba, né? Sempre com o negócio de jogo de domingo, mas o jogo foi sábado. Aí o Paulo resolveu fazer um time diferente. O que acontece do ponto de vista da performance? O Flamengo fez poucos jogos bons esse ano. Bons, quando a gente diz bons, são jogos compatíveis com a qualidade em tese que nós sabemos que esses caras podem entregar. E foram jogos grandes, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, a vitória contra o São Paulo e o empate com o Palmeiras. 3 jogos. O Flamengo merecia ter saído vencedor. 3 jogos. Tem o jogo do Botafogo, que foi, mas o Botafogo estava aos trapos naquele jogo, naquele clássico. Né? O Flamengo jogou bem e tal. E outras goleadas que a gente não leva muito em consideração. Outras vitórias vieram por conta mesmo da qualidade de um ou de outro cara, ok. Só que aí você sai de uma semana que você encontra uma performance que pode ser talvez a performance mais possível para esses jogadores, para esse elenco, e você resolve fazer alterações, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista tático, técnico. Aí você escala o Lázaro na função do Everton Ribeiro, insiste em botar o Marinho de cara no lado esquerdo, que o Marinho não tá indo. Entendeu? Por que não botar o Marinho no lugar do Everton Ribeiro, mesmo que ele não seja um amador, né? Que é um canhoto, para ter a profundidade com o Isla, e deixa o Lázaro lá do lado esquerdo, onde ele vinha rendendo mais ou menos bem, né, até surgindo como uma possibilidade de um cara aí, né, que, de repente vai até a ser o próximo negociado, Lázaro. Aí muda, aí toma o gol, aí desmuda. Enfim, eu acho que o Flamengo, o caminhar disso, talvez esteja um pouco... A gente tem que entender que existe um pouco... Não queria usar esse espetáculo, mas o Paulo Souza tem sido meio turrão com os conceitos dele. E já estamos com 4 meses, entendeu? Acho que tem uma hora que você tem que simplificar algumas coisas quando você tem resposta de performance. E, né, é o caso do Everton. O Everton entrou no jogo em Curitiba, lá do lado direito, mas quando entrou o Gabigol, ele voltou para o meio campo. Porque ele tirou os volantes e botou um time com meias. Aliás, o Andreas Pereira entrou muito bem. E a dinâmica do jogo com ele no meio de campo melhorou, inclusive, na meia hora final. E o Everton veio para jogar ali por dentro. Inclusive começou a carregar a bola. O Everton jogou muito bem de novo. O Everton tinha feito 2 grandes partidas, né? Aliás, 3. Libertadores contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Né? Como o Felipe Luiz fez talvez o melhor jogo dele, né? Com a camisa do Flamengo, esse jogo contra o Palmeiras. Então, assim, o Flamengo foi para uma outra proposta.
diferente do que vinha sendo. O Pablo estreou bem, é verdade, deu certo, é um jogador que tem 30 anos e já trabalhou no Bordeaux com o Paulo Sousa. Enfim, cara que é um cara de nível internacional. Então, o cara estreou muito bem. A ausência do Davi Luiz talvez fosse sentida do ponto de vista da liderança, que ele é o cara hoje que talvez reverbere o treinador dentro de campo. O lado do Atlético Paranaense, Rizek, que é importante a gente situar, o Atlético... Aliás, o Valentim, desde que chegou, não chegou no Atlético, né? O Valentim não pôde levar auxiliar e tal, parecia que já havia uma prevenção com o Alberto Valentim. E aí havia na direção, nos conselheiros, naqueles que movem o Atlético Paranaense, um incômodo com o número de gols que o time sofria e com a falta, às vezes, de competição do time. Então o Carille foi escolhido meio que a dedo. E o Carille vem e faz um jogo com os titulares, que ele considera titulares. Medalhões estão hoje no banco de reservas, lá, como é o caso do Pablo, estou só citando um, ou o Marlos, que ambos entraram, inclusive, no transcorrer do jogo, e eles jogaram lá em Tocantinópolis, no time reserva, que foi na Copa do Brasil, o Atlético venceu por 5-2. E foi um time que competiu, um time de compromisso tático muito intenso, o Vitinho e o Canobi nas beiradas acompanhando, não permitindo que o Flamengo tivesse profundidade dos lados e tal. Competição, e competiram mesmo, os 90 e tantos minutos de jogo. Claro, o jogo foi equilibrado, talvez o empate fosse o resultado mais justo, como é o futebol, porque o futebol tem disso, né? Às vezes você faz tudo certo e não ganha o jogo. Então não significa que o que a gente está dizendo aqui seria a receita para ganhar o jogo. Né? A gente está vendo de novo os lances da partida aí. E é isso, então, só para finalizando, só botando um ponto final, né, PVC? Mas acho que o maior sacrificado dessa história foi exatamente isso que a gente viu fazer na jogada, que foi o Pedro. Teve 2 lances no primeiro tempo, com a Arrascaeta na criação, sem o outro criador, que é mais ou menos um esquema que dá um esteio de chegadas de bola para o centroavante, no caso o Pedro, no time do Flamengo, e ele acabou participando muito pouco. Finalizou 3 vezes, essa que a gente viu foi uma delas e tal. Ok, mas, sabe, não teve aquela participação que ele pode ter pelos recursos que ele tem. Então tem uma série de probleminhas que eu repito, não sei se ganharia o jogo, não sou Bidu, mas são fatos que a gente vê e que a gente ouve de pessoas que estiveram dentro do campo e sabem o que estão dizendo, sabem o que estão afirmando. Para mim, o Paulo Sousa tem um grande erro nesse jogo, que é a inversão do Lázaro e do Marinho. Então é um grande erro que não é desse jogo, é de uma temporada inteira com relação ao Marinho. Em relação ao Marinho. Agora, é que o Lázaro tinha se afirmado nos últimos 3 jogos como ala esquerdo, está funcionando. A deficiência que o Flamengo ainda tem é a recomposição defensiva do lado esquerdo. O Lázaro melhorou aquela questão e ele pegou o Lázaro e jogou para o lado direito. Sem querer ser desrespeitoso com o Paulo Sousa, que certamente estudou, treinou, mas para a gente que só acompanha o resultado final, é muito difícil entender o que está por trás da ideia de você tirar um cara que vem jogando tão bem de ala esquerdo, tão bem. Esse para mim é o erro. Jogar o cara na direita e escalar na esquerda mais uma vez alguém que a vida inteira atuou tão bem numa função específica que é o Marinho, que é jogar na direita, onde ele foi destaque de uma Libertadores, e que nas vezes em que atuou de ala esquerdo não foi bem. É difícil entender, eu queria muito ouvi-lo para não ser injusto com ele, saber de onde vem uma ideia que na prática, na teoria pode ser brilhante, na prática ela não se mostrou boa em nenhum momento. Não funciona. Então isso para mim foi o erro grave dele. Porque se você poupar o Felipe Luiz e o Davi Luiz, está evidente por quê. O João Gomes não foi poupado e jogou mal. Por quê? Então, talvez pelo desgaste. O Lázaro, tirar o Lázaro da ala esquerda, para mim, é erro. Não é agora, não é o ala esquerda do meio campo, meio digamos campo assim. esquerdo. Agora, o Flamengo não jogou mal em Curitiba. O Flamengo, é que se vai dizer, o Flamengo amassou o Atlético Paranaense. Não. O Flamengo teve um adversário muito forte, num lugar onde historicamente precisava de ponto. Precisava de ponto. O Atlético estava na lanterna do campeonato. É verdade que o Atlético Mineiro foi lá nas últimas 4 vezes e venceu, que o Palmeiras foi até lá e venceu nos últimos anos, mas o Flamengo, historicamente, sofre na Arena da Baixada. Como é que dizia na hora da Compadecida? Eu não sei por quê, eu só sei que é assim. O Flamengo vai na Arena da Baixada e não vence, tirando, na época do Jorge Jesus, um jogo de Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo jogou uma partida correta, com todos os defeitos que a gente está analisando. O Flamengo controlou a posse de bola, controlou o jogo, finalizou mais. Podia ter empatado a partida. Não conseguiu empatar o jogo, porque era um jogo difícil. Não jogou mal. É que não jogou como sim, a imposição do time que
ia se mostrar o grande candidato ao título. E talvez o Flamengo não seja um time como em 19 que vá se impor o tempo todo. Ele já tem 2 jogos fora de casa e foram 2 jogos difíceis contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético. A gente está debatendo mais as ideias. O resultado, sinceramente, eu acho que não tem nada demais. Atlético Paranaense 1, Flamengo 0, para mim é algo absolutamente normal. A gente está debatendo algumas das escolhas do técnico. Uma delas é essa. Não sei se o Pet pensa como a gente aqui, porque no futebol a gente vê uma série de jogadores que tem uma função muito específica. O Robin, por exemplo. O Robin é um jogador também de uma função muito específica. Ele jogava num lado do campo, sempre por aquele lado, quando ele começou a se destacar. Eu acho interessante quando um técnico fala assim, será que não tem outros lugares do campo onde você possa brilhar? Aí põe 1, põe 2, põe 3, põe 4. Não funciona. É curioso para mim essa aposta dele com o Marinho na esquerda, Pet. O Ribéry jogou só na vida inteira do lado esquerdo, por exemplo. Assim, é curioso, eu queria entender mesmo. Assim, é curioso. Tô com dificuldade para entender a existência dele. Eu entenderia isso. Ele coloca Marinho ao lado esquerdo, não tem para quem colocar, tu coloca. Mas não tem o Lázaro? É isso que tu chama a atenção. Você tem o Lázaro que joga isso o tempo todo, todos os jogos, praticamente. Um jogo, não lembro quem também foi colocado. O lado direito, que totalmente não deu certo. Você bota o Marinho, tira o cara do seu domínio, que inclusive foi bem contra São Paulo, muito bem, e coloca o cara que não se sente à vontade, que se esforça, que jogou outro jogo, correndo para trás, marca, não sei o quê, mas não dá. Por que eu vou trocar os 2 que são bem nos seus lugares e inverter a posição deles? Durante o jogo, uma situação, o escanteio bate, a falta, volta para trás, contra-ataque, você inverter os lados, acontece que você tem às vezes jogadores que pontas, isso o tempo todo, todos os jogos, praticamente. Um jogo, não lembro quem também foi colocado. O lado direito, que totalmente não deu certo. Você bota o Marinho, tira o cara do seu domínio, que inclusive foi bem contra São Paulo, muito bem, e coloca o cara que não se sente à vontade, que se esforça, que jogou outro jogo, correndo para trás, marca, não sei o quê, mas não dá. Por que eu vou trocar os 2 que são bem nos seus lugares e inverter a posição deles? Durante o jogo, uma situação, o escanteio bate, a falta, volta para trás, contra-ataque, você inverter os lados, acontece que você tem às vezes jogadores que pontas, agora não está dando certo, vai para o outro lado, então tenta lá, muda de vez em quando. Isso dá para entender. Mas iniciar assim o jogo, montar o time dessa forma, realmente é para ser perguntado, ser uma resposta, e uma resposta que justifique isso, que seja satisfatória, porque eu posso perguntar e não estou satisfeito com a resposta, não é que não me agrada, é que não dou para entender, pergunta de novo. Não, espera aí, não entendo. Qual é a razão para fazer isso? Realmente não dá para entender. E concordo com vocês, o jogo poderia ter ido errado de qualquer forma, jogar com todos os jogadores nos seus lugares e não dá certo e perde o jogo do Atlético Paranaense. Claro. E sempre é difícil jogar lá. Lá é difícil. Historicamente, o Flamengo tem um jogo complicado, jogo difícil, e o Atlético ganha muitas vezes, isso não é problema. O Flamengo jogou 21 vezes de Campeonato Brasileiro lá e ganhou 1 de Brasileirão. Então, olha aí. Então não pode dizer isso como placar, mas vamos lá analisar os conceitos e as situações táticas, situações de estratégias, de composição do time e por que aconteceu isso. Eu gostaria de saber realmente, porque eu estou tentando pensar nisso. Porque se fosse um tempo, toca agora vocês dois lados, não tem problema. Troca, volta. Acontece situações. Mas todo o primeiro tempo,